Então, nessa segunda-feira, 18 de novembro, depois de encerrarmos o curso Bhakti Shastri e o curso de Permacultura aqui em Vrajadama, damos início a mais uma nova semana com a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos lendo o Adi Lila, o capítulo 9, a Árvore do Serviço Devocional. Hoje começa pelo 51. Então vamos direto para a tradução e vamos lendo um grupo de versos, a depender do significado, vamos explicando assim o que for surgindo. O próprio Senhor Chaitanya, o grande jardineiro, come deste fruto, em consequência do que ele permanece constantemente louco, como que desamparado e confuso. Significado. A missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu é agir ele próprio e ensinar as pessoas. Ele diz, Apani Achari Bhakti Karila Prachara. Do Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 4, verso 41. Já lemos ele. Estamos no capítulo 9. Primeiro, a própria pessoa deve agir e então ensinar. Esta é a função de um mestre verdadeiro. Não será eficaz falarmos uma filosofia que não sejamos capazes de compreender. Portanto, devemos não apenas compreender a filosofia do culto de Chaitanya, como também praticá-la em nossa própria vida. Ao cantar o Mahamantra Hare Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu às vezes desmaiava e ficava inconsciente por muitas horas. Ele ora em seu Sikshastaka. Yugaitam nimeshena chaksusha pravrishaitam shunyaitam jagat sarvam Govinda virahename. Ó Govinda, ao sentir saudade de ti, considero que cada momento é como 12 anos ou mais. Lágrimas fluem de meus olhos como torrentes de chuva e sinto o mundo totalmente vazio em tua ausência. Sikshastaka 7. Esta é a fase de perfeição ao cantar o mantra Hare Krishna e ao comer o fruto do amor a Deus, como Sri Chaitanya mostrou. Não se deve imitar esta fase artificialmente, mas se alguém séria e sinceramente seguir os princípios reguladores e cantar o mantra Hare Krishna, chegará o momento em que estes sintomas aparecerão. Lágrimas encherão seus olhos. Será incapaz de cantar distintamente o Mahamantra e seu coração palpitará de êxtase. Sri Chaitanya Mahaprabhu diz que não se deve imitar isto, mas o devoto deve ansiar que chegue o dia em que tais sintomas de transe naturalmente apareçam em seu corpo. Esses sintomas de transe fazem parte do processo, dos estágios do processo que divide a consciência de Krishna em 9 estágios. Esses 9 estágios são chamados de Nava Bhakti Krama. Krama significa exatamente isso, estágio. E Bhakti é devoção. Então são os 9 estágios de Bhakti. Então ele é o estágio número 8, Bhava. Depois dele vem Prema. Então, o devoto caminha por todos esses estágios, mas eles não são como uma escada, simplesmente que a cada degrau que você passa acima, você não toca mais no degrau de baixo. O primeiro degrau é Shraddha, fé, e esta fé deve ser cultivada por escutar a filosofia da consciência de Krishna, seja por conversas como Krishna Katha, seja por tópicos apresentados em palestras, como o Prabhupada estabeleceu na sua instituição, aulas de manhã e à noite, como seja por ler
pessoalmente, estudar pessoalmente, criteriosamente, de maneira sistemática. Seja como for, ele deve ouvir, ele deve sempre ouvir para fundamentar a sua fé. Também ele deve se associar com os devotos, que é a segunda etapa, sadhu sanga. Quando ele tem a fé mais primária, adi shraddha, a fé mais primária, ele já procura se aproximar dos devotos. Então, ele cultiva a associação com os devotos e fortalece a sua fé. Fortalece a sua fé que já foi cultivada. Então, agora imagine, se fosse como degraus, o primeiro degrau da fé já tivesse passado, a gente entraria em sadhu sanga sem se preocupar mais com fé. Mas não é assim, porque existem muitos obstáculos durante o caminho e existem muitos testes neste mundo de Maya. E quando os testes chegam, a pessoa precisa estar armada com a arma do conhecimento e que vai fazer com que ela permaneça firme em fé. Então, depois de sadhu sanga, vem sadhana bhakti, que dentro do Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami é apresentado como bhajana kriya. Kriya significa atividade, sinônimo de karma, né? Então, kriya e bhajana é o processo de se concentrar para praticar. Isso também é chamado de sadhana bhakti. Sadhana são as atividades reguladas de devoção. Então, Prabhupada usava mais o termo sadhana bhakti do que o termo bhajana kriya. O termo bhajana kriya é muito mais próximo dos bhajananandis. Os bhajananandis são aqueles que obtêm o conhecimento e retraem os seus sentidos, como a prática de Pratyahara de Ashtanga Yoga recomenda, retrai os seus sentidos, faz mauna, silêncio, se afasta de todos, ou da grande maioria, se afasta da muvuca, como chama? Você sabe o que é muvuca? Não, né? Você sabe? Também não. Também não sei. Não. É confusão, bagunça, né? Então, se afasta da bagunça e vai se concentrar. Esse é o Bhajananandi. Ele não é menos avançado que o outro, que é o Gostyanandi, que Gosti significa que gosta de se associar. Gosti não é gostar. Gosti é justamente a associação. Então, ele gosta de estar associado. Gostyanandi. Ele gosta de pregar, de falar, de olhar olho no olho, de cultivar relações interpessoais, de dar presente, de receber presente, né? De falar os tópicos que está estudando, dizer, eu estou estudando sobre Nityananda, eu estou estudando sobre o Sr. Chaitanya, eu vi no Prabhupada Lilamrita, que hoje é dia de ler, né? Eu vi no Prabhupada Lilamrita, eu queria contar para você, eu fiquei tão impressionado com o que Prabhupada... Isso é Krishna Katha, isso é Katha, isso é tópico transcendental e que estando relacionado com Krishna, motiva a nossa fé, cultiva a sadhu sanga. Então, depois, promove o sadhana bhakti, atividades religiosas, atividades reguladas, deixa a associação entre devotos com natureza transcendental. Porque não é só necessário estar associado com devotos e de repente, mesmo entre devotos, se envolver com atividades mundanas, né? O cultivo do gozo dos sentidos, cultivo de tópicos a respeito do gozo dos sentidos, de planos mundanos e até de atividades mundanas. Isso não é sadhu sanga. Então, Shraddha, sadhu sanga, bhajana kriya ou sadhana bhakti são os 3 primeiríssimos estágios de Nava Bhakti Krama. Depois disso, ele começa a se purificar visivelmente.
e essa é a fase de Anartha Nivriti. Anartha significa as manias adquiridas, os vícios, o jeito pessoal, a natureza. Às vezes a pessoa diz assim, mas é porque eu sou assim, essa é minha natureza. Ele não sabe que ele está descrevendo simplesmente o perfil dos anartas dele, como se fosse a natureza dele. Não entende direito, não conhece ainda a si mesmo, não reconhece a si mesmo como alma espiritual, não compreende as malícias da mente, não compreende a fraqueza intelectual que a inteligência se baseia para poder chegar à conclusão e diz, mas essa é a minha natureza. Isso, às vezes, é traçado pelo perfil dos anartas. Mas Anartha Nivriti significa a fase em que a pessoa se liberta dos obstáculos, das manias, do jeito de ser personalizado, assim, mundano, né? Porque todo mundo tem sua individualidade, o seu jeito de ser também normal, a sua natureza. Todos têm, que são influenciadas pelos modos da natureza, que a natureza, né, é influenciada pelos modos da natureza, a natureza da pessoa que é influenciada também pelo Varna e Ashra, que por sua vez são determinados de acordo com os modos predominantes da natureza. Então, a pessoa dentro desse mundo material está na mão de Maya, na mão, como se diz mesmo, porque ela funciona como um mestre de marionete. As cordinhas aqui, levante a mão direita, levante a mão esquerda, né? Agora dance a perna e faça assim, haja dessa maneira, daquela outra maneira. Esse Maya faz assim. Se a gente não tiver fé, se a gente não tiver boa associação espiritual, se a gente não tiver uma prática firme, forte, a gente fica muito mais exposto a isso. Mas a fase de Anartha Nivriti é quando a fé, a associação dos devotos e a prática regulada começa a funcionar e a gente perde o interesse por aquelas atividades mundanas, como normalmente um jovem perde o interesse por atividades de criança. A gente, quando é criança, brinca de coisas de criança. Quando a gente fica jovem, se interessa por coisas de jovem. Então, e deixa naturalmente as coisas de criança, não sente saudade, simplesmente não sente saudade. Então, só para ver como a nossa natureza se ajusta também com o passar do tempo, com a influência da própria natureza material. Então, o Anartha Nivriti é a plataforma de purificação, é o estágio de purificação. E o magnífico é que a Anartha Nivriti permeia todas as outras fases vindouras, até Bhava. Ela permeia todas. E a pessoa vai se libertando e cada dia ela vai perdendo um tipo de Anartha. Vishwanatha Chakravarti, no seu livro Madhurya Kadambini, descreve diferentes tipos de anartas que se desenvolvem, e aqueles que são mais fáceis e aqueles que são mais difíceis de serem vencidos. Mas eles vão sendo vencidos. Depois que a pessoa se liberta de um número significativo de anartas, ou de um número ou de uma qualidade de anarta significativa, ela simplesmente estabiliza a sua mente. Nishta, ela adquire essa estabilidade, porque ela já não é mais forçada, como às vezes a gente pensa, perdi a cabeça, me desculpe, eu falei porque eu não queria, eu fiz aquilo, mas eu não queria fazer aquilo, me desculpe aí, foi bobeira minha, o que for. Ela não está mais tão exposta aos seus anartas mais assim primários. Então ela se estabiliza. E depois, com essa estabilidade, ela sente o gosto, ruchi. Ela sente o gosto pela prática da consciência de Krishna. E tá certa a ordem? Ou Nishta vem depois de ruchi? Nishta vem primeiro. Estado de estabilidade mesmo. Depois vem o gosto, ruchi. Depois, quando ela desenvolve
o gosto, aí ela, claro, né? Depois, como o Bhagavad Gita vai dizer, parandrishtvā, o gosto superior que a gente se ocupa, quando a gente alcança o gosto de Bhakti, o gosto da prática das atividades de Bhakti, aí a gente quer ficar nela o tempo inteiro. Então a gente vai buscar pelo desapego do gosto inferior e o apego ao gosto superior. Então nós já vimos Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, já vimos Nishtha e já vimos Ruchi. Agora nós vamos chegar na plataforma de Asakti, que é o outro tipo de estabilidade que é movida pelo apego à vida espiritual, apego à prática regulada de Bhakti. Então, Asakti, você sente esse apego que começa a fluir naturalmente. Ele surge e flui naturalmente. Por quê? Porque existe um apego à prática de cantar, de ouvir, de ler, de estudar, de adquirir conhecimento. Eu quero aprender esse mantra, que esse mantra fundamenta uma linha de raciocínio que eu já conheço, mas eu não memorizei esse verso ainda, esse shloka. Então agora eu vou memorizar esse verso porque eu já entendo a linha de raciocínio e ele vai chegar justamente para enriquecer a minha linha de raciocínio. Então a pessoa, movida pelo apego, vai estudar o verso, vai ler, vai procurar o verso, memorizar e fundamentar a linha de raciocínio que ele já tem. Então esse é a Sakti. Depois se desenvolve essa fase que está sendo tratada aqui, que Prabhupada, no significado, diz que nós devemos ansiar pelos sintomas de Bhava, ansiar pelos sintomas de Bhakti, por Bhava. Nós devemos, assim, quando os meus olhos se decorarão com lágrimas de amor que fluem constantemente. Imagine, poético, mas também realista. Bem dentro da realidade do exemplo do Senhor Chaitanya e que nós somos seguidores. De quem somos seguidores? Então, somos seguidores do Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya tinha essa relação, ou tem essa relação, com a prática do Mahamantra Hare Krishna, que é do que estamos falando agora, a prática de Bhakti através do cantado Mahamantra Hare Krishna. Então, os sintomas de amor desenvolvem, mas em Bhava ainda não há raça. Isso que Vishwanatha Chakravarti explica. Em Bhava você identifica já raça, mas ainda não surge a raça, que é a relação interpessoal com Krishna de maneira específica. Isso só vai acontecer em Prema. Às vezes a gente quer raça desde Shraddha. A gente começa a acreditar um pouquinho na consciência de Krishna, já começa a pensar em raça. Qual é a minha raça? Qual será o meu Siddhadeha, o meu corpo original? Qual será a minha forma em relação a isso? Porque começa a estudar, a ver muito conhecimento e a praticar também, começa a criar gosto pela coisa, né? Assim, mas isso só vai se desenvolver em Prema. E esses são os estágios que se desenvolvem. Eu vou ler mais aqui o próximo verso que não tem significado. Após explicar como o Senhor distribuiu o fruto do amor a Deus, agora desejo descrever os diferentes galhos da árvore do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. O capítulo é a árvore do serviço devocional. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo os seus passos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, 9º capítulo, descrevendo a árvore do serviço devocional. Na próxima segunda começaremos o capítulo 10, o principal tronco da árvore de Chaitanya, seus galhos e galhos secundários.
Quando nós nos aproximamos do movimento, nós nos candidatamos a fazer parte dessa árvore. E aprendemos, treinamos como ser parte dessa árvore, recebendo os convidados do festival de domingo, ou quando eles vêm aqui, e explicando um pouquinho, apresentando, entrando no templo, apresentando as deidades, apresentando o Acharya fundador, explicando, mostrando o Bhagavatam, o Bhagavad Gita, os livros, e nas ruas distribuindo os livros, que é o inverso do que fazemos no templo. No templo nós esperamos que as pessoas venham e já sabemos, essa é uma pessoa favorável. Então a gente vai até aquela pessoa e fala, apresenta tudo e até um livro. Mas na rua nós vamos procurar as pessoas sem saber quem são elas, se são favoráveis, se não são favoráveis. E de fato, este conceito não faz parte da rotina de um sankirtaneiro. Ele não olha procurando quem é e quem não é favorável. Ele simplesmente olha quem Krishna permitiu que, de alguma forma, voluntariamente, a pessoa se aproximasse dele. Então, a pessoa passa e ele diz, um presente para você. A pessoa fica meio assim, né? Mas na verdade, esse livro tem um conhecimento. O conhecimento contido nesse livro é um grande presente que pode lhe dar ferramentas para você melhorar a sua visão de mundo, para você ver o mundo agora com os olhos do conhecimento transcendental. A pessoa fica meio impressionada com esse tipo de tema, né? Transcendência, visão de mundo, melhoria. Então a pessoa fica pensando, o que esse jovem, essa moça está falando? Mas especificamente, de que trata o livro? Yoga, a relação da pessoa com o Supremo. E muitos assuntos vão sendo falados e a pessoa muitas vezes leva o livro. Outros dizem, não tenho tempo. Não é? Outro dia, da próxima vez. Falam assim e passam. E quando ele diz assim, da próxima vez, Krishna registra lá. Assim, registra aí que ele disse da próxima vez. Vamos ver, vamos favorecer uma próxima vez. Sempre será auspicioso encontrar com um representante do mestre espiritual genuíno, Srila Prabhupada. Sempre será auspicioso. Por isso nós nos tratamos como Prabhus. Porque Prabhu significa mestre, e nós nos aproximamos dos devotos, das devotas, com essa mentalidade de você é meu mestre, você é minha mestra. Então, a pessoa se aproxima assim para melhorar e criar uma boa capacidade de reconhecer a presença de Krishna e obter dessa relação uma gota do prazer transcendental. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, tem alguma pergunta de fora? Não? Não. Quem está nessa segunda-feira? São 17 Brasha Ramani, Braga Andrea, Padre Sergio, Premananda, Bhakta Adriano, Sarasvati Uruguay, Edshadmi, Mer Prana Krishna Das, Sankartum, Ángela Melo, Luisa, Lapidar, Aradana Devidasi, Felipe María de Fátima, Lilas Maranan Devidasi. Haribol. Eles têm 17, nós temos 10. Então 10 com 17, 27 pessoas. Esse é o público de Vrajadama hoje. Essa segunda-feira que está começando a semana, eu desejo uma boa semana para todos que estão em casa e para todos que estão aqui também. Uma boa semana com muito serviço devocional, boa concentração no Mahamantra Hare Krishna, escutando bem o Mahamantra Hare Krishna. Atmanivedana queria falar algo. Uma pergunta que já me acompanha assim. Nos processos de alerta Niviti, assim, entende que a diva ela vem de Takashi Shakti, essa
que nós manifestamos em nossa personalidade é tem uma palavra, é uma fantasia, não, uma fantasia. Uma pessoa se fantasia de palhaço, a pessoa se fantasia de soldado, né? Mesmo sem ser um palhaço, sem ser um soldado. Então nós nos fantasiamos agora com essa externalidade da nossa individualidade. Sua pergunta, a primeira parte dela, é muito boa. A segunda parte é explicativa, mas a primeira parte é muito boa. Então, o que nós manifestamos aqui, seja externamente como o corpo, seja como personalidade, o corpo é uma junção, uma adaptação da nossa experiência de vidas e vidas e vidas, de toda a bagagem de karma, a prarabdha, de sementes que não frutificaram e que precisam frutificar e são preservadas no nosso corpo sutil, que passa de vida em vida com aquela carga de sementes. Então, quando chega, né, na vida atual, essas sementes estão ali para brotar. E nós vamos interagindo e essas sementes brotam na forma de karma. Então, nós manifestamos uma fantasia, uma ilusão. Porém, ela tem uma influência. A alma espiritual não desiste de se comunicar com a inteligência, com a mente, com os sentidos, com todo o nosso corpo. A alma espiritual não desiste. Quando o mestre espiritual aparece diante da pessoa que está usando essa fantasia, que somos nós, o mestre espiritual diz: você é alma espiritual, procure agir como alma espiritual. Se ocupe em serviço devocional. O serviço devocional pode ser praticado de 9 maneiras. Nava Vidar Bhakti. Mas você pode começar simplesmente ouvindo. Escute o Mahamantra Hare Krishna e cante o Mahamantra Hare Krishna. Procure lembrar dessas instruções e sempre lembrar que Krishna é o Senhor de tudo que existe, do mundo material e do mundo espiritual, como ele declara no Bhagavad Gita. Então, à medida que o mestre espiritual vai instruindo, a conexão com a alma espiritual vai sendo feita e a pessoa vai resgatando a sua personalidade original. Então, quando ela é avançada em conhecimento transcendental e em prática devocional, ela já manifesta a sua personalidade original. Porém, como ainda está aqui no mundo, ela interage com os elementos do mundo. Mas quando ela perde o corpo material e ela volta só com o corpo espiritual, ela definitivamente assume a sua forma Siddha, a sua forma original. Essa pergunta é muito boa. Sua pergunta. A resposta pode ser muito mais completa, tem muitos outros detalhes. Mas, de um modo geral, a resposta é essa. A nossa personalidade é fantasiosa. Ela tem algo de verdadeiro, como quando a gente põe uma fantasia sobre o nosso corpo, uma roupa qualquer, de monge, roupa de soldado, roupa de médico, a roupa do que seja, paletó e gravata, a gente transmite uma imagem para os outros e a gente também assume um pouco daquele papel que a roupa inspira. Agora, dessa mesma maneira, a alma espiritual, quando tem essa personalidade material, ela fica condicionada àquilo. E o papel do Bhakta, da Bhakti, né, do devoto, da devota, o papel é livrar-se dessa fantasia, da ilusão material. Também, resumindo, resgatando o tema e resumindo isso. Obrigado. Mais uma vez, boa semana para todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada.